Olá, eu sou a professora Camila Miranda, sou advogada e professora universitária e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns princípios que se relacionam com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito antes do advento do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, a nossa Constituição Federal, ela já trazia em seu artigo 227 algumas das diretrizes que iriam nortear essa até então nova legislação que seria aplicada para as nossas crianças e os nossos adolescentes. A nossa Constituição, em seu artigo 227, ela já falava aí sobre uma responsabilidade compartilhada entre Estado, sociedade e família na efetivação dos principais direitos da criança e do adolescente. Falava também na responsabilidade em criar um ambiente para que crianças e adolescentes vivessem livres, de negligência, de discriminação e de opressão. Essa previsão dessa proteção, que mais tarde seria chamada de doutrina da proteção integral, na Constituição, ela já trazia para nós alguma ideia do que seria essa nova legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio aí para substituir o antigo Código de Menores, a Lei 6.697 de 79, que era a legislação anteriormente aplicada sobre o tema. Gente, trata-se de uma legislação extremamente estigmatizante, preconceituosa, que não fazia distinção entre criança e adolescente, ambos eram chamados de menor e tratava inclusive da figura do menor em situação irregular. Só para vocês terem uma ideia, essa lei ela era tão absurda, esse antigo Código de Menores, que o ECA veio a substituir, que ele não fazia distinção entre aquele adolescente envolvido com atos infracionais e aquele adolescente que era abandonado pela sua família. Eram admitidas várias violações aos direitos fundamentais. Por exemplo, o Código de Menores ele permitia a apreensão de adolescentes fora de uma situação de flagrante, por exemplo. Então era uma legislação que ela já não se mostrava compatível com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição da República, a nossa Constituição de 88, e o ECA ele veio para poder suprir aí essa lacuna que existia de proteção à criança e ao adolescente no nosso ordenamento jurídico, já que a gente não pode considerar que este Código de Menores protegia efetivamente esses sujeitos. Então, o ECA ele veio justamente para romper com este tratamento. Ele considera a criança e o adolescente como pessoas em desenvolvimento. E justamente por serem pessoas em desenvolvimento, por estarem em formação, ele considera aí a doutrina da proteção integral, que reconhece que crianças e adolescentes têm esses direitos especiais e que precisam ser efetivados, como eu já falei para vocês, pela sociedade, comunidade e poder público e Estado. Vale lembrar que o ECA considera criança aquela pessoa com até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade, sendo que em alguns casos essa legislação ela se aplica para sujeitos, para jovens com até 21 anos, ok? O ECA, ele traz para nós aí alguns importantes princípios que nós precisamos conhecer relacionados à proteção da criança e do adolescente. Mas, quando a gente fala em princípios, é preciso nós lembrarmos do princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e que deve nortear toda e qualquer atuação estatal em relação ao cidadão. O princípio da dignidade da pessoa humana ele é muito complexo para ser explicado aqui de forma breve,
mas ele está relacionado ao respeito, à valorização, à proteção da integridade física e moral dos indivíduos pelo simples fato deles serem considerados seres humanos. Então, o ECA, ele considera também essa dignidade inerente a todos os seres humanos, ele considera que essa dignidade, ela deve ser, sem dúvida alguma, aplicada, reconhecida em relação a crianças e adolescentes. E o primeiro princípio que o ECA nos apresenta está em seu artigo 4º, que é o princípio da prioridade absoluta. Ele está relacionado com o artigo 227 da Constituição e que fala justamente sobre essa responsabilidade compartilhada. É dever da comunidade, da sociedade, da família e do poder público efetivar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. E que direitos são esses? Quais direitos que são esses? Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, respeito, a dignidade, como eu já mencionei para vocês. E aí essa garantia de prioridade compreende, primeiro, a criança e o adolescente eles têm prioridade na hora de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Eles também têm o direito de precedência, de serem atendidos nos serviços públicos e de relevância pública. Eles têm preferência na formulação e na execução de políticas públicas e eles também devem ter destinação privilegiada de recursos públicos. Mas existe também o chamado princípio da cooperação, que ele aparece em diversos momentos do ECA e que ele complementa o princípio anterior. Significa dizer que todos, em conjunto, devem zelar pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Além disso, nós temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que também é um princípio que vai nortear aí todo o estatuto. Ele está bem relacionado com a doutrina da proteção integral e ele, basicamente, ele serve para orientar tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário e até a atuação da família, a atuação dos particulares. E ele, basicamente, ele serve para orientar no sentido de que tudo aquilo que é feito em âmbito da infância e da juventude deve ser feito visando preservar o melhor interesse, Deve ser feito de forma a fazer o melhor possível para a criança e para o adolescente, por eles serem pessoas em desenvolvimento. Além disso, nós temos o princípio da convivência familiar, que está previsto no artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 19, ele diz que é direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família. A gente está falando daquela família natural ou mesmo da família extensa ou ampliada. A gente está falando aí dos pais ou mesmo dos avós, tios, aquelas pessoas com quem a criança mantém vínculos de afinidade e afetividade. E, excepcionalmente, caso não seja possível a manutenção daquela criança ou aquele adolescente com a sua família natural ou com a sua família extensa ou ampliada, ele ou ela deve ser colocado em família substituta, em um ambiente que garanta a sua proteção. Então, a criança e o adolescente têm o direito de ter uma família. Lembrando que nós temos 3 modalidades de colocação em família substituta previstas no ECA, que são a guarda, a tutela e a adoção. Além disso, existe o princípio da gratuidade, que determina que é garantido, está no artigo 141 do ECA, é garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário por meio de seus órgãos, sendo que essa criança e esse adolescente ele tem o direito à assistência jurídica gratuita por meio da Defensoria Pública ou por meio de um advogado nomeado pelo juiz para esta finalidade. E todas aquelas ações de competência da Justiça e da Juventude são completamente isentas de custas e emolumentos, de modo a preservar aquela criança e aquele adolescente que se vê em uma situação de violação de direitos, mas não tem condições nem de contratar os serviços de um advogado e nem de demandar em juízo pagando custas.
Além disso, convém nós falarmos sobre o princípio da sigilosidade, que é um princípio super importante e que por diversas vezes ele é desrespeitado, que já está no artigo 143 do ECA. O princípio da sigilosidade, ele diz que é vedada, é proibida a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente a quem está sendo atribuída a autoria de ato infracional. Ou seja, notícias de fatos que contemplem aí uma suposta prática de ato infracional, por criança ou adolescente, não pode conter nenhum tipo de identificação do nome, da identidade, apelido, filiação, parentesco, nem mesmo as iniciais. Não pode tem que ser preservada essa criança e esse adolescente de qualquer tipo de exposição quando ela estiver sendo acusada da prática de ato infracional. Vale lembrar que existem alguns princípios que são aplicados especificamente para as medidas socioeducativas, para aquele adolescente autor de ato infracional que vai receber medida socioeducativa, que são a brevidade, a excepcionalidade e o respeito à condição de pessoa em desenvolvimento, princípios esses que serão objetos de vídeos nossos futuros. Espero que você tenha compreendido. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, basta que você comente aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em seguir interagindo com você. Esse não é um vídeo com o objetivo de esgotar todos os tópicos a respeito deste tema, mas de informar de uma forma bem direta, bem objetiva, para que você conheça melhor esse tema tão importante que são os direitos da criança e do adolescente. Um grande abraço e até mais!